Tá preparado para descobrir uma cidade que até os espanhóis não acharam? A inteligência artificial acabou de revelar Vilcabamba, o último segredo inca. E o que ela escondia vai explodir sua mente. Imagine só, por 500 anos todos pensaram que Vilcabamba era apenas uma lenda. Tipo, até nos livros de história ela era a cidade perdida. Mas aí entra em cena a IA, aquela parceira que tá revolucionando até a arqueologia. A galera achava que era só modinha, mas olha só. Algoritmos analisaram uma área do tamanho do Rio de Janeiro em semanas, algo que levaria décadas. E BAM! Acharam estruturas escondidas sob a mata. E não é só pedra. Estão falando de sistemas agrícolas tão avançados que deixariam até o Elon Musk com inveja. Mas calma, que o melhor tá por vir. Irmão, imagina um império que dominou os Andes sem usar roda, ferro ou escrita. Esse era o Império Inca. No século XV, eles controlavam um território maior que o Brasil atual, com estradas que ligavam montanhas a selvas. Mas em 1532, os espanhóis chegaram com cavalos, armaduras e uma sede de ouro que virou o jogo. Vilcabamba virou o último refúgio, tipo um QG da resistência, onde os incas planejaram guerrilhas por 36 anos. E olha a ironia. Séculos depois, quem achou essa cidade foi uma máquina. Aqui está o pulo do gato. Vilcabamba não era só um esconderijo, era uma cidade estratégica, com sistemas de agricultura avançados e templos secretos. Os incas usavam quipos, cordas com nós, para registrar tudo, desde colheitas até batalhas. Só que os espanhóis destruíram a maioria desses registros. Resultado, Vilcabamba virou um fantasma na história, até a IA entrar em cena e decifrar o que restou. Mas por que ela sumiu dos mapas? Os incas eram mestres em camuflagem. Construíam muros que pareciam parte da montanha e plantavam árvores em padrões que enganavam até satélites. Quando Tupac Amaru, o último líder, foi capturado e decapitado em 1572, a cidade virou lenda. Historiadores discutiam, será que ela existiu mesmo? Ou foi invenção dos conquistadores para criar um mito? Aí entra a tecnologia. Nos anos 60, exploradores achavam que Vilcabamba ficava perto de Machu Picchu. Erro colossal. A IA mostrou que ela está na borda da Amazônia, numa região tão remota que até hoje tem tribos isoladas. Ou seja, os incas escolheram um lugar que desafiava até a logística moderna. Malandragem nível hacker. E por que isso importa hoje? Vilcabamba é a prova de que a história é escrita pelos vencedores. Até a tecnologia dar voz aos vencidos. Cada pedra descoberta lá desafia o que aprendemos nas escolas. É tipo descobrir que o final de Game of Thrones foi todo errado e que tem uma temporada secreta escondida. Irmão, a IA na arqueologia é tipo um superpoder que ninguém sabia que a gente precisava. Antes, os caras passavam décadas analisando mapas no olhômetro igual caça-palavras gigante. Agora, algoritmos escaneiam milhares de quilômetros quadrados em horas. Em 2023, um estudo da Nature mostrou que a IA identificou 89% das ruínas incas em áreas que humanos tinham dado como nada aqui. É tipo botar óculos 4K na arqueologia. Mas como essa mágica funciona? A IA usa uma técnica chamada Machine Learning. Você alimenta ela com imagens de ruínas conhecidas e ela aprende a reconhecer padrões, tipo formato de muros, vegetação que cresce diferente em solos antigos, até sombras que indicam estruturas enterradas. No caso de Vilcabamba, ela achou linhas retas escondidas sob árvores de 30 metros, coisa que nem o olho treinado de um arqueólogo veterano veria. E aqui vem o debate. Será que a IA vai roubar o emprego dos arqueólogos? Na real, está acontecendo o contrário. A demanda por profissionais que saibam trabalhar com dados e algoritmos explodiu. É como se a pá e a picareta virassem mouse e teclado. O Dr. Gomes, líder da expedição, me disse: a IA é nossa aliada, não rival. Ela nos dá pistas, mas quem interpreta o passado somos nós. Um exemplo absurdo. Em 2022, uma IA chamada GeoScan achou uma tumba grega de 2,3 anos
usando imagens de satélite de 10 anos atrás. Os caras tinham passado por ali e nem viram. Isso está revolucionando até a forma como países protegem patrimônios. O Peru já está usando IA para mapear sítios em risco de saque. É a tecnologia virando guardiã da história. Mas calma, não é só festa. Tem gente criticando. E se a IA achar um falso positivo e gastarmos milhões numa escavação furada? Boto fé. Por isso, toda descoberta precisa ser validada no campo. A IA aponta o Xizirin, mas o tesouro só é real quando a pá bate no chão. É a união perfeita entre bits e suor. Agora, a parte que parece filme de aventura. A caça a Vilcabamba. A IA marcou o X no mapa, mas chegar lá, só Deus na causa. A equipe enfrentou chuvas torrenciais que alagavam acampamentos, onças rondando à noite e até picadas de mosquitos que transmitiam malária. Um dos caras me contou. Teve dia que a gente avançou só 500 metros em 8 horas. A selva não brinca em serviço. E os perrengues tecnológicos? Imagina levar drones caríssimos para um lugar onde até GPS falha. Teve hora que um drone caiu num rio e quase virou peixe. Outra, o gerador quebrou e a equipe ficou 3 dias sem energia. Mas o pior foi quando a IA apontou uma estrutura e era só um penhasco. Foi um baque, disse o Dr. Gomes. Mas a gente não desistiu. Até que, no 22º dia, veio o momento épico. Um arqueólogo escavou um pedaço de cerâmica com o símbolo do sol Inca, intacto. Foi como ouvir os ancestrais gritando, finalmente, disse uma pesquisadora. E não parou por aí. Nos dias seguintes, acharam muros de 4 metros de altura, terraços agrícolas e até um altar de pedra. Vilcabamba estava viva debaixo da mata, mas a cereja do bolo foi o sistema de água. Os incas construíram canais que desviavam rios para irrigação, usando só pedras e gravidade. Engenharia pura e o mais doido. Esses canais ainda funcionam. Os caras testaram e a água correu igual a 500 anos. É tipo achar um carro Ford T que ainda liga, só que em escala monumental. E o impacto nas comunidades locais? Indígenas da região ajudaram na expedição e muitos choraram ao ver os artefatos. Isso é a prova de que nossos avós eram gênios, disse um líder. Vilcabamba virou mais que uma descoberta. É um símbolo de resistência que atravessou séculos. E a IA foi só a ferramenta. O mérito é daqueles que nunca esqueceram sua história. Irmão, aqui é onde a descoberta de Vilcabamba vira uma bomba na arqueologia. Os incas sempre foram retratados como gente da montanha. Mas essa cidade prova que eles dominavam a transição Andes-Amazônia. Achamos sistemas de plantio em terraços úmidos, algo que nem os espanhóis conseguiram replicar. Ou seja, eles não eram só bons em subir montanhas, eram mestres em adaptação. É tipo descobrir que o Chris Hemsworth também é um chefe de cozinha. E os artefatos? Tá tudo revolucionando o que sabemos. Vasos com desenhos de onças pintadas, ferramentas de pedra polida que desafiam a tecnologia da época e até um quipu quase intacto. Esse aqui, segundo o Dr. Gomes, pode ser a chave para decifrar a escrita Inca, algo que os espanhóis jamais conseguiram apagar completamente. É como se a IA tivesse achado um pendrive perdido com segredos de 500 anos. Mas o maior impacto é cultural. Comunidades indígenas do Peru estão usando essas descobertas para resgatar tradições perdidas. Um líder local me disse: finalmente, nossa história não é só contada pelos conquistadores. Vilcabamba virou um símbolo de resistência, tipo um Black Lives Matter do século XVI. E isso, meu amigo, é poder da arqueologia moderna. Aqui está o plot twist. Os incas de Vilcabamba não eram só rebeldes. Eles tinham uma sociedade organizada, com agricultores, sacerdotes e até engenheiros. Um estudo de 2023 na Nature mostrou que os terraços tinham um sistema de drenagem que previa enchentes, tecnologia que algumas cidades modernas ainda não dominam. Ou seja, enquanto a Europa estava na Idade Média, os incas já eram os reis da sustentabilidade. E o que isso muda pra gente? Tudo. Vilcabamba prova que a história não é linear. Civilizações caem, mas deixam legados que ressurgem quando menos esperamos. É um alerta.
Quantas Vilcabambas estão sendo destruídas hoje por desmatamento ou guerras? A IA pode ser nossa aliada para salvar esses tesouros antes que virem pó. Segura o boné que o futuro da arqueologia é mais sci-fi que Star Trek. A IA está sendo treinada para analisar não só imagens de satélite, mas vibrações do solo, padrões de vegetação e até lendas indígenas. Tá rolando um projeto na Amazônia que cruzou mapas tribais com dados de satélite. E adivinha? Achou 12 estruturas desconhecidas em 2 semanas. É tipo ter um Sherlock Holmes digital que nunca dorme. E os próximos alvos? Paititi, a Eldorado Real, tá no topo da lista. Diz a lenda que era uma cidade cheia de ouro, mas ninguém sabe se existe. A IA já identificou 8 regiões suspeitas no Peru e Bolívia. E olha o chocante, uma delas fica debaixo de uma fazenda de soja. Imagina o dono descobrir que está sentado em cima de um tesouro inca, ia virar notícia mundial. Mas nem tudo são flores. Tem um debate rolando. Será que a IA vai acelerar saques? Se qualquer um com um algoritmo puder achar ruínas, como proteger esses sites? A Unesco já está criando um firewall digital para bloquear acesso a dados sensíveis. É o preço do progresso. Cada avanço traz novos desafios. Mas convenhamos, é um problema bom de ter. E os arqueólogos? Eles estão virando caçadores de dados. Em vez de passarem meses na selva, analisam milhões de imagens no computador. O trabalho de campo agora é focado só onde a IA aponta anomalias. É uma revolução tão grande quanto a invenção do radiocarbono nos anos 50. E o melhor, isso está atraindo uma galera nova para a arqueologia. Nerds de tech que nunca pegaram numa pá. Para fechar com chave de ouro, em 2024, uma IA chamada TerraMind vai escanear toda a Amazônia em 3 meses. Se encontrar 1% do que esperamos, vai reescrever a história das Américas. E aí você topa embarcar nessa jornada? Porque o próximo capítulo está sendo escrito agora, e você faz parte dele. Então, bora recapitular? Vilcabamba não é só uma cidade perdida. É um símbolo de como tecnologia e humanidade podem resgatar histórias apagadas. A IA não substitui arqueólogos, ela dá superpoderes para eles. E se você está pensando, isso é coisa de cientista, se enganou, cada like, cada compartilhamento ajuda a pressionar governos a preservarem esses sites. História é direito de todos e a gente precisa proteger ela. Agora eu quero ouvir você. Qual cidade perdida merece ser descoberta? Atlântida? Eldorado? Comenta aí embaixo. E se inscreve para acompanhar nossa série Caçadores do Passado, onde mostramos as expedições em tempo real. E não esquece do sininho, porque semana que vem vamos revelar como uma IA achou uma pirâmide no meio do Saara. E o que isso tem a ver com aliens. Até lá, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama mistérios. Valeu! E tamo junto nessa jornada!